Pessoal, boa tarde ou bom dia, boa noite, vai depender do horário que a gente vai estar assistindo esse vídeo, né, da sua casa. Bem, hoje eu gostaria de gravar um vídeo falando de um assunto um pouco complexo, que é: Jesus é criador ou é criatura? Né? Então, entre as religiões protestantes não há discussão. Para todos eles, Jesus é o criador, é o Deus Todo-Poderoso. Né? Difícil é provar isso usando a Bíblia, né? Mas para a gente poder entender esse assunto, existem vários textos que a gente tem que ler, que a gente tem que abordar, e eu vou ter que gravar 2 ou 3 vídeos para a gente poder entender esses textos, tá bom? E eu vou ler textos aqui no Novo e no Velho Testamento, e depois a gente vai encaixando esses textos aí como se fosse um quebra-cabeça para a gente entender o assunto. Então, para você na sua casa, Jesus é um criador, ou é uma criatura? Será que ele foi criado? Bem, para mim Jesus foi criado. Mas seu ponto de vista não importa. Bem, eu baseio o meu ponto de vista na Bíblia, no que a Bíblia diz. Então, para a gente entender, eu gostaria de ler o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? E o primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e leia aí na sua Bíblia, tá bom? Então aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então muitos eruditos usam esse texto aqui para afirmar que Deus aqui, a palavra Elohim, né, que é um plural majestático, que a palavra Elohim ela significa deuses, literalmente deuses. Então eles usam o argumento que se são deuses, então tinha mais de um Deus, né? Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se são deuses, então Jesus é Deus e é Criador. Então eles usam muito Gênesis capítulo 1, versículo 1, para afirmar que se Deus é plural, Elohim é plural, então seriam 3 deuses, né, que teriam criado os céus e a terra. Só que esse argumento é fraco. Por que ele é fraco? Porque os anjos também são chamados de Elohim, de Deus. Está lá em Salmo capítulo 8. Né? Em Salmo 82:6 também, a Bíblia chama homens, juízes de deuses. Lá aparece a palavra Elohim. Baal, Astorete, outros deuses também são chamados de deuses. Então será que eles também são partes da Trindade? Não, não são. Então o fato da Bíblia chamar uma criatura de Deus ou de deuses, né, que é um plural, não significa que esse Deus ele é composto por mais de uma pessoa. Eu não sei se vocês conseguiram entender em casa. Então, continuando aqui no mesmo livro de Gênesis, né, agora a gente vai ler o capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Diz assim, ó: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, os eruditos ainda se apegam ao versículo 26, que diz: façamos o homem. Se é façamos, então tinha mais de um Deus no céu. Né? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele falou: façamos o homem, indicando que tinha mais de um Deus no céu. Esse argumento também é fraco, tá? E dá para provar isso com vários textos. Por quê? Antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os homens, ele criou Jesus e os anjos. Então, quando ele diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele não estava sozinho. Ele estava com seu Filho Jesus Cristo e com os anjos. Então, usar o termo façamos aqui não prova a Trindade. Tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não existe a palavra Trindade, não fala que Jesus é Deus, não fala que Jesus é todo-poderoso, né? Então ali eles fazem uma manobra para tentar usar esse texto para provar que Jesus é criador e não criatura. Mas para a gente entender melhor esse texto, esse tema,
eu gostaria de considerar alguns textos. Por exemplo, aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Então o tema é: Jesus é criador ou criatura? Vamos ver. Colossenses. Peraí que eu não marquei nenhum texto. Eu estou procurando tudo aqui agora aqui para poder mostrar para vocês em casa. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 15. Diz assim: Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, segundo a Bíblia, Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós não podemos ver a Deus. Deus é um ser espiritual. Mas muitos viram a Jesus. E Jesus é a representação de Deus. Tá? Ele não é Jeová, ele é a representação de Jeová. Como se fosse uma cópia de Jeová. Mas se ele é a cópia de Jeová, então ele é Jeová. Tá? Para ilustrar, imagina que você pegou um documento e tirou um xerox do documento. O xerox é idêntico ao documento, mas ele não é o original. O xerox não tem a mesma validade do original. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a cópia de Jeová, a cópia não é mais importante que o original. Isso significa que ele reflete as qualidades do Pai dele de forma perfeita. Ele viveu com o Pai no céu incontáveis milhões de anos. Então ele imita Jeová de forma perfeita, sendo assim ele é como se fosse uma cópia de Jeová. Mas ele não é Jeová. Tem um cliente me chamando, eu vou atender, depois eu volto e continuo o vídeo. Então, pessoal, continuando, eu tive que atender um cliente no portão, como muitos já sabem, o trabalho de chaveiro. Então, de acordo com Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível, e aí usa um termo interessante, o primogênito de toda a criação. O que quer dizer o termo primogênito de toda a criação? Então, a palavra primogênito, ela pode ser traduzida como primeiro, tá? Então, se ele é o primogênito, se ele é o primeiro de toda a criação, o texto indica que Jesus é o primeiro a ser criado por Jeová. Mas o pastor tal, o padre tal, diz que a palavra primogênito aí tem outro significado. Será que a palavra primogênito tem outro significado? Para a gente entender, eu gostaria de ler com vocês aqui Lucas capítulo 2, o versículo 7, para a gente fazer um paralelo, tá? Lucas capítulo 2 e o versículo 7. Olha o que diz que é interessante. Falando de Maria, quando ela deu à luz a Jesus, ela diz assim: e ela, Maria, né, deu à luz a seu filho primogênito. Ué, quem que foi o primeiro filho de Maria? Jesus. Enrolou-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento. Então, quem que é o filho primogênito de Maria? Jesus. Mas por que ele é chamado de primogênito de Maria? Porque depois ela teve mais filhos. Então, de todos os filhos de Maria, o primogênito é Jesus, foi o primeiro filho dela. Depois ela teve mais filhos com José. Tá? Então, o primogênito de Maria é Jesus Cristo, o primeiro filho. Então, se você chegar para um pai e uma mãe e perguntar assim, um pai que tem 10 filhos, qual que é o seu primogênito? Ele vai falar o nome do filho mais velho. O meu mais velho, o primogênito é o João. Então, o João foi o primeiro filho que nasceu daqueles 5, 10 filhos que aquele pai e aquela mãe teve. Mesma coisa acontece com Jeová Deus. Assim como Jesus foi o primogênito, o primeiro filho de Maria, Jesus é o primeiro, a primeira criação de Jeová, o primeiro filho de Jeová. Porque em Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, de toda a criação que Jeová fez, de tudo que ele criou, Jesus é a sua primeira criação. É difícil de entender isso? Eu entendo que não. Mas eu vou abordar mais textos. Eu li Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1, 26, Lucas 2, 7 e Colossenses 1, 15, tá bom? Vou gravar um segundo vídeo para a gente ver mais textos e aí a gente consegue chegar à conclusão, tá bom?